alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui a nossa aula de português, na página 29, tá bom? Nós vamos ver esse conteúdo aqui, uso da linguagem e textos jornalísticos, ainda no nosso módulo 2, tá bom? Lembrando, esse nosso módulo 2, ele se abriu com o gênero textual notícia. Como eu sempre falo para vocês, o nosso livro, a cada módulo, ele traz, né, um gênero textual onde ele vai se aprofundando, a estrutura, né, como você pode trabalhar com ele, em que momento, né, assim, fica mais adequado, se através da escrita, se é uma reportagem, se é uma tirinha, se é uma crônica, enfim. O módulo 2 do livro de vocês trouxe para vocês o gênero textual notícia, tá bom? E aí, essa aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na estrutura, né, da notícia, tá certo? E aí vocês vão conhecer um pouco mais as características, né, do gênero jornalístico, né, notícia, tá bom? E a linguagem, né, que é empregada nesse gênero. E aí você pode estar perguntando assim, mas qual é a importância de estudar isso? Olha, os fatos, os acontecimentos, todos eles são noticiados, tá certo? Até mesmo nós que não somos jornalistas, né, formados, porque para ser jornalista, né, para poder trabalhar com notícias, tem que ter toda uma formação em universidade e tudo, nós estamos a todo momento da nossa vida cotidiana noticiando os fatos, tá bom? Você noticia em casa, quando você chega da aula, você noticia para sua mãe, para o seu pai, lá na minha escola hoje, na minha aula, eu aprendi isso, aconteceu isso, você está fazendo a notícia, você está fazendo um relato de notícia, tá certo? Então você foi pro recreio, né, e comeu um lanche bacana, aí você em seguida falou pro seu colega, o lanche hoje lá da cantina estava muito bom. Então você está noticiando, fazendo o relato do lanche que você comeu na hora do recreio, tá certo? Então nós, a todo momento da nossa vida, nós estamos fazendo isso, relatando, noticiando fatos, acontecimentos, tá certo? Da nossa vida, seja da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida escolar. Nós, como vivemos em sociedade, né, nós temos essa circulação de informações, tá bom? E aí, quando se vai para a questão de notícia no âmbito, né, jornalístico, tá certo? Como um jornal impresso ou um jornal televisivo, né, que nós temos aí diariamente, tanto jornais locais como nacional, né, já são notícias de acontecimentos assim, da nossa sociedade que vai envolver o quê, professora? A questão política, né, os assuntos públicos, governamentais, né, desmatamento, tá certo? No caso agora, desse momento que a gente está vivendo essa pandemia, né, a gente está todo o tempo atento às notícias, né, de jornais, para a gente se situar o que é que está acontecendo nessa pandemia, os aumentos de casos, né, o que é que está sendo feito, né, para acabar logo com esse vírus, né, qual é a vacina que está sendo desenvolvida, qual é o país que está mais avançado nisso, enfim, tudo isso é notícia. E essas notícias, quando elas são vinculadas, né, nos meus jornalísticos e também em jornais impressos, acabam que viram fatos históricos, porque mais na frente, alguns anos depois dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, esses fatos que estão sendo relatados hoje em dia, eles vão ser documentados, eles vão virar documentos, tá certo? Dessa nossa realidade hoje em dia, tá certo? E aí, também é uma coisa muito bacana da questão de se estar sempre atento às notícias, para você estar sempre atento a notícias verdadeiras, porque hoje em dia, além do gênero, né, textual notícia, também tem esse vinculado, essas notícias, né, que chamam de fake news, que são as notícias inverdadeiras, que são as falsas, né, que não são verídicas. Então você, até mesmo para você tomar conhecimento de uma notícia verdadeira, você tem que ter uma noção aonde você vai procurar essa notícia verdadeira, tá certo? Mas é de fundamental importância, como eu acabei de falar para vocês, né, essa questão de notícia, porque a gente registra, né, e acaba ficando universalizar
os acontecimentos, registrando as notícias dos acontecimentos, porque vira documentos, tá certo? Acaba sendo documentados e posteriormente a gente utiliza, né, esses documentos, essas notícias vinculadas, tá bom? Então vamos ver aqui a definição de notícia, tá bom? O que é uma notícia? Mediante a tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês. Então, é um gênero textual, tá? Jornalístico, informativo, que trata de assuntos ou temas reais, atuais, como eu acabei de mencionar para vocês, ou que vão acontecer ainda, tá bom? Vinculado em jornais, revistas, telejornais, rádio, internet. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural apresenta manchete, linha fina, lead, informações mais detalhadas e aprofundadas nos parágrafos posteriores, além de recursos visuais que auxiliam o seu entendimento. Então, uma notícia, ela precisa ter uma linguagem, né, formal, então eu não posso utilizar uma gíria, uma abreviação, tá bom? Então, uma linguagem formal, clara, expressa, né, nítida, deve ser objetiva. Quando se vai colocar essa notícia, vamos supor, numa internet ou numa revista, eu já posso utilizar, né, esses recursos visuais, tá? Que são as imagens, as figuras e tudo. Então, aqui a estrutura, uma notícia, ela é um gênero textual, tá bom? Textual jornalístico, narrativo, porque eu estou narrando, né, um acontecimento, como está retratado aqui, que está acontecendo agora, né, na atualidade, ou então algo que vai acontecer, né, posteriormente. Eu posso muito bem, agora, através de uma notícia, narrar a expectativa que nós estamos tendo para o Enem desse ano, né? Vai ser mantida as datas, vai ser alterado, o que é que vai influenciar? Então, quando ele fala assim, que é uma notícia, eu posso retratar acontecimentos reais ou acontecimentos futuros, tá bom? É nesse âmbito que eu estou querendo falar. E aí nós também temos hoje em dia a notícia digital ou web notícia, que é um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais, vinculados exclusivamente em meio de comunicação digitais. Em uma notícia digital, além de fotografias, da manchete, da linha fina e do lead, que é uma estrutura básica, né, que precisa ser respeitada, podem aparecer os chamados hiperlinks, termos em negrito ou sublinhados que se destacam no texto, possibilitando o acesso a novas informações relacionadas ao assunto tratado. Então, hoje em dia é muito comum a gente, né, procurar informações, notícias através das notícias digitais ou web notícias. E dentro dessa notícia, sempre você coloca lá um tema, vai abrir várias notícias, né, sobre aquele tema que você quer obter informações. E quando você abre uma notícia, já tem vários, né, hiperlinks, me puxando, né, para outros links, ainda em cima daquele tema que você escolheu, às vezes não, às vezes já desviando, né, o seu olhar, sua atenção para outro tipo de notícia, tá certo? Aí já é uma particularidade da questão de notícias nesse âmbito digital, tá bom? Alguns anos atrás a gente só tinha mesmo jornal, as notícias eram através de jornais impressos, né, ou de jornais televisivos e as rádios. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, nós podemos perfeitamente a qualquer hora, né, em qualquer lugar que nós estivermos, se a gente estiver com o celular, com acesso à internet, a gente consegue obter notícias, né, através das webs notícias, das notícias digitais, tranquilamente, tá bom? Só um lembrete importante dessas notícias digitais, a importância de você sempre verificar, né, a veracidade dessa notícia, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, a questão as notícias, ela tem uma estrutura, tá bom? Ela precisa ter uma estrutura. Além daquela estrutura, né, de manchete, subtítulo, o lead, também dentro de uma notícia eu preciso ter uma sequência, tá bom? Quando eu vou fazer uma notícia, relatar uma notícia, eu preciso
seguir uma sequência. Que sequência é essa, professora? Algumas perguntazinhas que você se faz que você tem que responder dentro da sua notícia. Então, o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Se nós estivéssemos nesse momento em aula presencial, com certeza, né, no nosso produção textual, vocês iriam produzir notícias e vocês teriam que seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Não que vocês não vão praticar, vocês vão praticar sim esse gênero textual notícia. Quando nós retornarmos nas aulas presenciais, nós vamos sim, através da nossa produção de texto, né, fazer uma produção de notícia, tá bom? Cada um de vocês. E aí vocês vão precisar seguir, né, essa sequência, tá bom? A notícia de vocês vão ter que preencher todos esses campos, tá certo? E aí como é que fica, professor? Vamos ver aqui. Ó, aqui é uma notícia, tá, gente? Não é verídica, eu mesmo aqui produzi, só para poder, então, preencher, né, aquela sequência que vocês viram no slide anterior. Então, aqui é uma notícia, né, curta, objetiva, tá bom? Então, no último domingo, um acidente envolvendo 2 pessoas na Avenida Passaré, na cidade de Fortaleza, deixou uma das vítimas ferida. Uma moto colidiu com o carro. A causa do acidente foi a falta de sinalização na via. Então, aqui eu tenho uma notícia curta, objetiva, tá bom? E vocês vão perceber que eu vou conseguir preencher, ó, todos esses pré-requisitos aqui, todas essas sequências. Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? Um acidente, tá certo? Com quem aconteceu? Com 2 pessoas. Quando aconteceu? No último domingo. Onde aconteceu? Na Avenida Passaré, na cidade de Fortaleza. Como aconteceu? Uma moto colidiu com um carro, tá bom? E por que aconteceu? Pela falta, né, de sinalização na via. Então, perceba que uma notícia dessa pequenininha, né, objetiva, mas eu consegui preencher todos esses pré-requisitos aqui, toda essa sequência aqui. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Tá certo? Então, a notícia, ela precisa ter essa estrutura, tá bom? E preencher essa sequência aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. E aí, a estrutura, tá bom? Fora aquelas perguntazinhas, né? Fora aquelas lacunas que a notícia precisa trazer, eu também tenho toda uma estrutura. Que estrutura é essa, professora? Vamos lá, ver aqui. É o que a gente chama de manchete, né? Que é o título principal, no qual visa chamar a atenção do leitor para o assunto abordado naquela notícia. Então, eu tenho uma manchete lá, né, onde eu já quero chamar a atenção do meu leitor. Então, eu preciso colocar, né, alguma informação ali para chamar a atenção do meu leitor. O subtítulo, ele vem logo abaixo da manchete. A gente pode chamar ele de subtítulo, então, linha fina, tá bom? Ele tem essas 2 nomenclaturas, ou uma ou outra está plausível de certeza, tá certo? Aí antecipa mais informações importantes, completando a manchete. Então, na manchete, eu abordei o assunto, tá bom? No subtítulo, na linha fina, eu venho retomando esse assunto com mais algumas informações, completando o que eu já mencionei na manchete, tá bom? E aí, o lead é o primeiro parágrafo que vai focar diretamente a notícia. Então, eu tive a manchete, né, que chamou o meu leitor para aquela notícia. Eu vim com a linha fina, com o subtítulo, né, reforçando a minha manchete. Aí eu entro no lead, que já é o primeiro parágrafo. Eu já vou adentrar ao assunto mesmo da notícia, tá certo? E, por fim, o corpo da notícia, que vai contribuir para o desenvolvimento do lead, se liga diretamente à manchete e à linha fina. Então, é uma interligação, tá bom? O que eu falei na manchete, eu vou fazer a retomada no subtítulo, tá bom? No lead, eu vou aprimorar o que eu já falei na manchete e no subtítulo. E o corpo da notícia, que vai ser a notícia, né, já toda descorrida, eu vou
completar tudo que eu já falei anteriormente, no lead, no subtítulo e na notícia. Então, a notícia ela precisa seguir essa estrutura porque ela precisa ter toda essa interligação, tá certo? Ela não pode ficar assuntos soltos, né? Eu tenho que discorrer em cima de um assunto, tá certo? E seguindo essa estrutura, né, fazendo essa interligação, né, de no caso aqui, a interligação do corpo da notícia, do lead, o lead eu interligo para o subtítulo, para a manchete, tá certo? Então, é uma sequência, assim, de essa interconexão, tá bom? E aí, nós temos aqui um exemplo, né, mais um exemplo de notícia, né, onde você vai ver a questão da manchete, do subtítulo e do lead. E aí tem assim, escolas brasileiras ganham um prêmio no exterior. Tá, gente? É diferente da notícia anterior, isso aqui é verdadeiro, certo? Então, escolas brasileiras ganham um prêmio no interior. Aqui eu teria, né, como minha manchete, tá certo? Já seria o principal, assim, né, chamando a atenção já do meu leitor, tá certo? A minha notícia ali vai falar de escolas brasileiras que ganham prêmio no exterior. Aí eu já vi um subtítulo, tá bom? Ou com a linha fina, né? Complementando o que eu já falei na minha manchete. As instituições contempladas receberam a premiação em dinheiro. Tá vendo que eu já trouxe mais informações? Tá? Na manchete, eu simplesmente falei, né, que escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. No subtítulo, eu já completei isso. Eu já falei que a premiação foi em dinheiro, tá certo? E aí aqui, começando o lead, né, que é o primeiro parágrafo, já começa a falar, dando mais informações. No último sábado, diretores de 10 escolas brasileiras foram reconhecidos pelos seus trabalhos. Então aqui eu já adentro, né, o lead, trazendo mais informações, completando o subtítulo, completando a minha manchete. Então percebam que a notícia ela precisa ter toda uma sequência, tá certo? De informações, de toda uma estrutura também, tá bom? Para poder fazer sentido para o meu leitor. Eu não posso deixar notícias, né, soltas, assuntos soltos, tá certo? Então, mais uma vez falando, a questão do título, né, da manchete, né, como esse assunto principal para o meu leitor. Aí eu venho com o subtítulo, reforçando a minha manchete, tá certo? E em seguida eu já venho com o lead, que é o primeiro parágrafo, onde já vou discorrer, né, esse assunto, tá certo? E todo o resto do corpo da notícia. Então, essa é uma estrutura básica do gênero textual notícia. Você precisa respeitar essa estrutura quando você for elaborar uma notícia. E aí, como eu falei para vocês, hoje em dia nós temos essas notícias, né, digital ou web notícia, aonde você vai colocar um assunto, né, que você quer pesquisar sobre e vai entrar em sites, né, sobre aquele assunto. E vocês também percebam uma coisa, a forma como você fala sobre aquele assunto vai variar muito de pessoa para pessoa ou até mesmo site para site. Se nós estivéssemos em aula presencial agora e eu desse um assunto para todos os alunos, cada um de vocês iria desenvolver a notícia de uma forma diferente, porque cada um de vocês iria colocar o seu posicionamento, né, o seu ponto de vista, a forma de escrever, a linguagem seria totalmente diferente de um aluno para outro aluno. Isso também acontece nas notícias, tanto notícias, né, nos jornais, se você for ficar navegando de um jornal para um outro, né, televisivo, você vai ver que os jornalistas falam da mesma notícia, mas com foco de linguagem diferente, tá certo? Mas não deixe de estar noticiando a mesma notícia. A mesma coisa também acontece nas notícias digitais ou web notícias. Você coloca um tema que você quer pesquisar e cada site, né, cada web notícia vai se abrir com aquele tema mais falando na sua linguagem, no seu posicionamento, tá certo? Então aqui, esse exemplo é do próprio livro de vocês, tá bom? Então é bom que já vai ajudar aí para vocês fazerem as atividades, tá certo? Está na página,
31, tá certo? Essas 3 manchetes aqui, cada uma é de um site diferente, falando sobre o mesmo assunto, mas trazendo um foco diferente. Nós temos assim, Atlético, né, falando de futebol, logicamente. Atlético perde para o Cruzeiro, amplia série sem vitória e torcida grita vergonha. O mesmo assunto, só falado, escrito de um outro ponto de vista, tendo um outro posicionamento. Atlético desaba no segundo tempo contra o Cruzeiro e cai de produção outra vez. Cruzeiro vira sobre o Atlético, né? Aqui já informa que é o Atlético Paranaense, na Baixada, e fica um empate de avançar na Copa do Brasil. Então percebam que aqui todos falam, né, da mesma coisa, que é a vitória, né, do Cruzeiro, tá certo? Todos trazem esse mesmo assunto, né, que é a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético. Só que cada um traz de um ponto de vista diferente, porque aqui ele foca que o Atlético perde para o Cruzeiro, né, e ele foca que a torcida ainda teve toda aquela inaltação lá de gritar, né, a questão time sem vergonha, enfim. Aqui no segundo, ele já traz o foco também para o Atlético, que desaba no segundo tempo, contra o Cruzeiro, né, e fala também da questão de produção mais uma vez. Quando ele fala que ele cai de produção mais uma vez, ele já faz essa retomada dizendo que o Atlético, ele já vem, né, caindo a produção, né, de jogos dele, de jogos anteriores, então ele já traz um outro foco, entendeu? E aqui no terceiro, o Cruzeiro vira sobre o Atlético na Baixada e fica um empate. Então aqui, as duas notícias traz a derrota do Atlético, focando, né, a derrota do Atlético. No primeiro ainda fala da torcida, tá certo? O segundo aqui ainda foca, né, da derrota do Atlético, falando que, mais uma vez, então ele já tem uma sequência de derrota. Só que o terceiro, perceba que a terceira manchete, web notícia, que são sites, tá certo? Fala da vitória do Cruzeiro. Então ele já traz toda a inaltação, ainda em cima do assunto, né, que é a vitória do Cruzeiro e a derrota do Atlético. Mas aqui ele preferiu enaltecer a vitória do Cruzeiro, tá certo? Então percebam que uma notícia sobre um único assunto, né, o assunto é o mesmo, mas trazido, produzido, vinculado, divulgado por sites diferentes. E quando a gente fala em site, a gente fala em pessoas, então a gente fala em ponto de vista diferente, posicionamentos diferentes, tá certo? Então é isso que faz com que a notícia seja bastante diversificada quando a gente fala, né, quando a gente vai ver posicionamentos, pontos de vista diferentes de um jornal para outro jornal, de um web notícia para outra web notícia, tá certo? Então, gente, esse é, né, o nosso tema da nossa aula de hoje, essa estrutura desse gênero textual notícia, tá certo? Eu vou pedir por gentileza que vocês façam as atividades da página 24 a 31, tá bom? Que é todo voltado para esse assunto que a gente discutiu hoje na aula. E na aula seguinte eu faço a correção com vocês, tá certo? Um cheiro a todos, até a próxima.